férias ainda, né? E a gente vai hoje estar nossa classe única. E eu quero já chamar aqui o pastor Marcelo que vai estar dando a classe única para nós nessa manhã. Pastor Marcelo é fluminense, né, do Rio de Janeiro. Fluminense mesmo. Ele é Fluminense duas vezes. Na verdade, nós somos Fluminense 3 vezes, né? Nós somos Fluminense porque nascemos no estado do Rio de Janeiro. A gente não é carioca, a gente é fluminense. Nós somos da Convenção Batista Fluminense. E nós somos Fluminense de time, que é o original, né? Pastor Marcelo é pastor da Terceira Igreja Batista em Itambi. Itambi foi a região que eu pastoreei antes de estar aqui em Guarulhos, né? Então Marcelo era ali, como que se fala? Contemporâneo, mesmo lugar? Conterrâneo, é isso? Então era na mesma região ali. A primeira igreja batista em Itambi ficava aqui e a terceira igreja pertinho, né? A mãe dele, inclusive, foi minha ovelha, né? Era da nossa igreja. E fora isso, Marcelo, nós estudamos juntos no seminário, fizemos seminário juntos, estudamos juntos e aí Deus nos levou para poder trabalhar pertinho um do outro, né? E aí Marcelo está de férias, como muitos irmãos da nossa igreja ainda estão, né? Ele aproveitou para poder me fazer uma visita, estar aqui. E aí eu falei: não, Marcelo, então você dá um recado de Deus para o povo na igreja, aí vamos aproveitar para ouvir. Ele aceitou. Falei para ele pregar hoje à noite também, mas ele falou que está de férias e não quer não. Aí não tem jeito, aí eu que vou ter que pregar hoje à noite mesmo, não tem jeito. Mas aí o pastor Marcelo vai apresentar aí a esposa dele, filhinho que está aqui, né? E pastorzão, fica à vontade no nosso meio. Vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa comunidade aqui, Senhor, Primeira Igreja Batista em Guarulhos. Nós te louvamos, nós te agradecemos já pelo trabalho social, missionário que foi feito nessa manhã por diversos irmãos da tua igreja. Obrigado por esse atendimento de amor que esse povo fez nesse dia, na parte da manhã. Obrigado, Deus, que o Senhor possa continuar revestindo de poder e glória, dando cada vez mais o suporte do Senhor na vida deles, ó Deus. Muito obrigado, Deus, nós te louvamos. Muito obrigado pelos louvores, pela equipe de música, por todos que puderam desde manhã já estar aqui ensaiando para poder estar ministrando na tua casa. Nós te louvamos, Senhor. E agora, quando nós nos reunimos para ouvir da tua palavra, pedimos que o Senhor continue nos abençoando, abrindo os nossos corações para que possamos receber a tua palavra, que será, Senhor, ministrada pelo pastor Marcelo, e que o Senhor o use livremente para o louvor e glória do teu santo nome. Continue nos conduzindo durante esse dia, nos abençoando. Precisamos, Senhor Pai, da renovação das tuas misericórdias. Precisamos sentir a tua graça em nossas vidas a cada instante. E nós só te louvamos e exaltamos o teu nome, Pai, porque o Senhor é digno, Senhor, de toda honra e de toda glória. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia, gente. Júnior, tem quanto tempo? Tá, 11 horas eu paro. É um prazer muito grande conhecer, né, a PIB de Guarulhos. Fico muito feliz de conhecer mais uma agência da Casa do Senhor. Estou acompanhado da minha esposa Simone, do Davi. Fica aí em pé, amor. Essa moça bonita aí, como todo pregador fala, né, mas a minha é mais bonita. O Davi, meu filho, né? A gente tem também a outra filha, a Tássia, de 22 anos, mas não pôde vir com a gente, né? Nós tivemos uma perda na família ontem, a gente viria ontem, né? E ontem a gente teve que fazer o sepultamento de uma das minhas cunhadas. E assim, foi pesado, mas nós estamos aqui para a glória do Senhor. Vim visitar o Moacir. Esse Moacir é o sujeito que a gente conheceu no seminário, né? Primeiro dia que eu estava no seminário lá junto com ele, conheci, a gente começou a bater papo e descobri que ele era maluco, né? Tinha umas ideias visionárias muito loucas, falou que a gente ia para a África. Eu falei assim: rapaz, eu muito mal saio do Rio de Janeiro, o camarada está falando de ir para a África. Mas ele foi e colocou tanta pilha que a gente foi, né?
E foi não só uma vez, mas fomos 2 vezes para a África fazer serviço missionário. E a gente tem mania de seguir louco, né? Por isso que a gente segue Jesus, né? Uma pessoa totalmente à frente do seu tempo, passando ideias que para aquele local, aquele momento, ele era considerado louco. E Moacir é mais ou menos assim, né? E tem nos abençoado muito. Foi caminhando com ele que cresci muito, conheci muita coisa a respeito de mundo. Paz. Agora o resto é contigo, né? Não foi isso que você falou com o Senhor? A gente olha para o ano de 2019 e a gente acha que é um ano ruim porque a gente não conquistou o que a gente queria. Assim como 2020 você já planejou, não, esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo, eu vou comprar aquilo, eu vou adquirir aquilo outro. E às vezes você não consegue, chega no final do ano você fala, foi um ano ruim. Mas o que você pediu ao Senhor? Saúde e paz. E será que em 2019 faltou para você saúde e paz? Vamos dar uma olhadinha. Quantos irmãos aqui ficaram internados, né? Internado no ano de 2019? Levanta a mão. 1, 2, né? Senhora também? 3 pessoas. De todo mundo que está aqui, apenas 3 pessoas ficaram internadas. Quantos ficaram internados mais de 20 dias dessas 3 pessoas? A irmã ali, né? 1 pessoa.
né? Nós estamos falando para mais de 100 pessoas e apenas uma pessoa ficou internada mais de 20 dias. Isso significa que pelo menos 99% das pessoas aqui passaram com saúde perfeita no ano de 2019. Mas eu nem percebi isso, você nem ficou internado. O Senhor não providenciou, o Senhor curou você, o Senhor abençoou, te deu saúde para você ter força, para você trabalhar, para você conquistar, e você não reparou que passou o ano inteiro e nem internado você foi. Mas aí vem o seguinte, não fiquei internado, pastor, mas eu tive alguns problemas. Problema de manutenção de máquina, todo mundo que tem máquina tem que fazer, né, gente? Né? Quem tem carro sabe que tem que trocar o óleo, tem que ver a água, tem que fazer as manutenções, e às vezes dá um problema, a bateria arreia, faz alguma coisa, mas isso não significa que o carro é ruim de tudo. Não bateu o motor, né? A gente apenas está consertando o que precisa consertar. Então, dá dor de cabeça, né? Dá uma diarreia, dá um problema de pressão, tudo isso pode acontecer com cada um de nós, mas não significa literalmente que faltou saúde para você. Então, nessa parte aí a gente tem que entender que Deus providenciou para que a gente tivesse uma boa saúde no ano de 2019. E paz. Mas faltou paz para mim, pastor. Irmãos, a palavra de Deus ela é muito clara, né? Lá em Filipenses 4, Paulo escreve à igreja de Filipenses querendo trazer alento, conforto. E diz o seguinte, né? Filipenses 4, no versículo 4, ele diz o seguinte, né? Regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos, ou seja, se alegre no Senhor. O Senhor é a sua força. Se alegre nele. E aí ele vai seguindo, ele fala no versículo 6 o seguinte, né? Não andeis inquietos, ansiosos, preocupados com coisa alguma. Antes esteja todas as suas necessidades colocadas diante do Senhor com oração e súplica. Aí o versículo 7 vem dizer, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, ou acalmará o seu coração em Cristo Jesus. Então o que faltou para a gente? Se aquietar no Senhor. A gente vive uma época muito difícil em que a ansiedade, a depressão tem consumido muita gente. Mas a gente não tem dado conta de que muitas vezes não colocamos as nossas ansiedades na mão do Senhor. Quando ele fala assim, não esteja inquieto com coisa alguma, não esteja perturbado, né? Como diz o nordestino, não esteja apoquentado com nada. Ô bichinho, não fica apoquentado com nada. Não se preocupe com as coisas que vão acontecer. Isso provoca na gente ansiedade. Antes esteja todas as suas aflições, as suas angústias colocadas diante do Senhor. Mas a gente não faz isso. E a gente tenta resolver com as nossas próprias forças, a gente tenta resolver com as nossas própria sabedoria, e quando a gente vê que não consegue mais, a gente vai lá e pede socorro. Eu estava conversando com um amigo meu, ele estava nadando numa praia, né? E ele não sabia das marés ali, ele ficou nadando num lugar que ele estava nadando contra a corrente, tinha uma corrente, né, abaixo da onde ele estava, que estava levando ele para mar aberto, mas ele não percebia, ficava nadando contra a maré. Então os salva-vidas perceberam que ele estava nadando no lugar errado, né? Como eles conheciam bem a região, foi nadar perto dele, mas fora da corrente. Ele falou assim, você quer me ajuda, rapaz? Só que aí ele não usou esse termo bonitinho, né? Porque lá no Rio de Janeiro a gente é muito educado, né? Ele falou assim, ô, seu Zé Ruela, você vai se afogar aí. Aí eu falei, aí o sujeito contando para mim, né? Eu olhei e falei assim, aquele cara metido, orgulhoso, né? Não, eu vou continuar nadando, eu vou mostrar para ele que eu consigo sair daqui. E eu nadei, e ele nadando perto de mim, falou assim, ô rapaz, vem para cá que você vai se afogar aí. Aí eu falei assim, mas ele é muito orgulhoso. Eu falei, e no final de tudo, o que aconteceu? Ele me tirou, né? O salva-vida me tirou. Ele esperou até o último instante para pegar a ajuda do salva-vidas. Muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Muitas vezes nós levamos até os extremos, para depois, quando estivermos afogando, a gente vai e pede ajuda do Senhor. A Bíblia não diz, não estejais inquieto com as coisas grandes. Não estejais inquieto com aquilo que você não pode resolver.
Não, ele ensina o seguinte: não estejais inquieto com coisa alguma, coisas mínimas, coisas pequenas, deixe isso diante do Senhor. Uma vez perguntaram para Billy Graham qual era o sucesso, qual era o segredo do sucesso, né? Ele falou assim: eu coloco tudo diante do Senhor. Se o meu filho vai sair para comprar uma calça jeans, eu coloco diante do Senhor para que ele vá e volte com segurança, para que ele seja atendido pelo melhor atendente, para que ele ache a calça que ele quer, do jeito que ele quer e pague o melhor preço que ele puder pagar. Mas como a gente pensa, mas eu vou colocar isso diante do Senhor, uma compra de uma calça jeans que eu passo e compro de repente, nem reparo. Se o Billy Graham, que era pastor dos presidentes dos Estados Unidos, fazia isso, por que eu não vou fazer? Então a gente deixa as coisas ir fluindo erradamente, tentando resolver com as nossas forças, e quando a gente não aguenta mais, a gente vira para o Senhor e fala assim: Senhor, me ajuda. Eu estou apavorado. Aí você já está inquieto, você está apoquentado, você já está chateado, já está angustiado, porque você não colocou diante do Senhor. E a paz, aquela paz que você pediu lá no início do ano, eu quero saúde e paz. A paz você não conseguiu porque você não colocou diante do Senhor, e tudo isso trouxe uma angústia para você. Trouxe uma dificuldade para você porque você simplesmente não se deixou ser salvo pelo seu salva-vida, que está ali do seu ladinho esperando: estica a mão que eu te pego, estica a mão. E você: não, eu vou conseguir sair dessa situação. Só que ele conhece o mar que está à sua volta, e ele sabe as dificuldades que você está entrando, e muitas vezes ele está querendo dizer para você: vem comigo que eu vou te tirar dessa situação, e você está nadando contra a maré, falando: não, eu consigo. Sabe para quê? Para no final do ano você bater no peito e dizer assim: essas coisas tudo eu consegui esse ano, né? E muitas vezes a gente até usa uma frasezinha: Deus me ajudou esse ano, mas quer dizer, eu fiz tudo, Deus só me deu uma ajudinha. Quando na verdade Deus quer fazer tudo na nossa vida, e a gente tão somente quer ser deixado, ser guiado por Ele. E a gente não faz isso. E muitas vezes a gente faz pior, né? Na questão da saúde, por exemplo, a gente se maltrata e pede a Deus para ajudar a gente. Pede a Deus para ajudar a gente. Estava conversando lá com o pastor Moacir hoje de manhã, ele estava falando do que ele faz com ele mesmo, né? E a Aline está ali só para puxar a orelha dele para ele não fazer, né? Mas a gente se maltrata, e crente tem uma mania, não sei se aqui em São Paulo é assim, mas lá no Rio de Janeiro tem uma perguntinha de crente, né? Principalmente dos nossos irmãos pentecostais, né? Fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Na verdade, o sujeito, quando pergunta isso, a sujeita, né? Ela não quer saber a resposta. Ela quer que Deus, né, dê uma olhada na vida dele, dela, né, e ache justo poder socorrer. Mas se Deus realmente respondesse literalmente essa pergunta: Senhor, por que eu estou sofrendo de pressão alta? O Senhor responderia: porque você comeu sal. É essa a resposta que a gente quer receber do Senhor, né? Porque quando a gente está com pressão alta, a gente quer receber: Senhor, por que eu estou com pressão alta? Quer que o Senhor traz um remédio, mas não é isso que a gente está falando. Quer que o Senhor traz um remédio, que o Senhor cure a gente. Mas quando eu pergunto: Senhor, por que eu estou com pressão alta? Porque comeu sal, meu querido. E a gente come sal e salga cada vez mais a comida, e chega no final do ano a gente reclama: esse ano eu sofri de pressão, né? Esse ano eu sofri de pressão aberta. A gente reclama com o Senhor, né? Ah, rapaz, eu estou doidinho para perder aqueles quilos, está me fazendo mal, estou com a glicose lá em cima, estou com isso, com aquilo, mas adoro uma carne de porco, adoro um tocinho, adoro, e vai comendo essas coisas assim, né? E chega no final do ano e fala: Senhor, por que eu estou passando tão mal esse ano? Será que quer a resposta mesmo? Quer que o Senhor fale literalmente o que está fazendo para você passar mal? Ou que você quer um socorro pelas coisas erradas que você fez? Tem aquele comercial de televisão, né, que o sujeito até que parou um pouco, mas o sujeito falava assim: você quer pagar quanto no objeto? Né? Você quer pagar quanto? E a gente ia nessa empolgação, ia lá, comprava, que é uma maravilha, né? Eu quero pagar X, ia lá fazer aquele carnê de pagar uma porção de vez. Só que a gente vai gastando mais do que o nosso salário. E aí quando a gente está se afogando no mar da dívida, a gente estica a mãozinha e pede: Senhor, me socorre. Por que eu estou nessa situação?
Eu sou até um dizimista na casa do Senhor, e por que eu estou nessa situação? Eu trago os dízimos, eu coloco no altar do Senhor e eu não sou abençoado. O Senhor quer te dar o suporte financeiro, você precisa ter inteligência financeira e isso vem do Senhor. Tem um monte de gente, um monte de lugar, até dentro da sua igreja, pessoas que podem te ajudar a se organizar financeiramente. Mas a gente orgulhosamente acha que a gente compra e a gente paga porque a gente tem condição. E a gente vive sufocado e angustiado com essas dívidas porque a gente não fez um programa financeiro e depois pede ajuda ao Senhor. Por que eu estou nessa condição? Tudo eu tenho caminhado em direção contrária da vontade de Deus na minha vida e depois eu continuo sofrendo, continuo angustiado, pedindo que o Senhor me socorra, quando na verdade eu provoquei tudo isso. As mãos de Deus estão para abençoar o seu povo, né? E é nítido quando a gente vê isso. E quando a gente se coloca na mão de Deus e deixa Deus abençoar, acontece o que acontece no capítulo 6, no versículo 6, de Filipenses 4. E a paz de Deus, que excede todo entendimento. O que é a paz de Deus ou a paz de Cristo que excede todo entendimento? É uma paz que foge da realidade humana. É um suporte espiritual que nós temos muito grande, que muitas vezes nós abrimos mãos de usar esse suporte espiritual. Porque a paz do mundo, no mundo, né, significa ausência de guerra. Mas a paz de Cristo, a paz de Deus, que excede todo entendimento, significa paz no meio da guerra. Você pode ter visto a barragem cair, você pode ter visto o mar entregar os seus mortos, você pode ter visto muita coisa acontecer no ano de 2019. Mas se você colocou todas as suas aflições, todas as suas angústias na mão do Senhor, você viveu a paz de Deus, que excede o entendimento. Mas por que então Deus tem tanto carinho com você? Primeiro, porque Ele te ama, e prova maior do que se entregar por você não tem, morrer na cruz por você. Mas segundo, Ele quer que você tenha paz para que você transmita a paz. Você transmita a paz. Deus quer te usar como um agente transmissor de paz. Mas como você vai fazer isso se você não consegue ter paz? Ele quer que você tenha uma paz que excede todo entendimento. Ele quer que você passe para os outros que você vive em paz, mesmo com tudo desmoronando ao seu lado, porque o Senhor é seu refúgio. E muitas vezes acontecem lutas na sua vida, acontecem provações na sua vida, problemas na sua vida, para que você possa dizer que eu estou em paz. Para que o seu vizinho que não é cristão, ele possa olhar e falar assim, como ele pode continuar sorrindo, mesmo no meio daquela tribulação? Eu costumo dizer uma coisa e é fato, só existe 2 jeitos de pregar o Evangelho. Quero ser pregador do Evangelho, como é que eu faço? Só existe 2 maneiras. Para as pessoas que você não conhece, use a Bíblia, use a palavra de Deus. Hoje eu recebi, ele estava conversando com o pessoal aqui da igreja, recebi um relatório muito bonito do programa que vocês fazem trabalhando com pessoas, na rua, e isso daí é levar a palavra de Deus, é levar o amor de Deus através de atitudes. Mas para as pessoas que te conhecem, para as pessoas que não te conhecem, você usa a palavra de Deus, mas para as pessoas que te conhecem, você usa vivendo. Você é a Bíblia que o povo lê. Eles não vão ler capítulo nenhum se você não demonstrar aquilo que você está pregando. Você pode usar palavras maravilhosas, você pode usar sermões maravilhosos, mas se você não viver aquilo que você prega, você não causa efeito nenhum na vida das pessoas. Conta-se que um jovem evangelista chamava um senhor para ir na igreja, um senhor muito intelectual, e ele falava assim, sempre para o jovem assim, hoje eu não posso ir porque eu estou lendo um livro. Talvez vocês até conheçam já essa ilustração. E o jovem insistia, e todo domingo ia lá, vamos na igreja comigo. Ele falava assim, não, eu ainda estou lendo o livro.
Até que chegou um dia, né, que o jovem foi fazer o convite, ele estava pronto, arrumado, esperando o jovem, foi para a igreja com aquele jovem, chegou lá, ele se converteu. E aquele jovem muito feliz veio falar com ele, falou assim: então você encerrou a leitura do seu livro? Ele falou assim: não, o livro que eu estava lendo era a sua vida, porque eu conheço a Bíblia, eu queria ver se a sua vida condizia com o que você dizia. Então, nós, às vezes, passamos por grandes tribulações e não entendemos por quê. Talvez você esteja fazendo tudo certinho, talvez você não esteja comendo sal, mas a sua pressão esteja alta. Talvez você não esteja gastando mais, mas está sempre apertado em condições financeiras. Talvez você esteja atravessando um problema familiar. Talvez você esteja atravessando grandes tribulações na sua vida. Mas sabe o que isso significa? Tem muita gente te observando para ver o seu comportamento, para ver se você vai chorar, se você vai murmurar, se você vai falar mal. Mas quando você mostra que você tem uma paz que excede todo entendimento, que você consegue viver em paz com tudo isso, aí vai ver: eu quero essa paz. O mundo está precisando de paz. Nunca precisou tanto de paz quanto nesses últimos tempos. E a Bíblia, na sua infinita sabedoria, né, lógico, esperado por Deus, ela já não ensinava isso muitos anos, há 2000 anos atrás, ensinava o que fazer para ter paz, né? E nos nossos tempos modernos, veio um camarada lá, né, chamado Freud, e inventou a psicanálise. Você senta no sofazinho, você vai lá, conta da sua vida e você sai de lá aliviado. E a Bíblia já dizia há um tempão: confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A confissão das culpas uns aos outros não significa que você tem que procurar um sacerdote para pagar pelos seus pecados, fazer o sacrifício como era antigamente. Não temos mais sacerdote para isso, somos os nossos próprios sacerdotes. Mas nós temos que entender que nós precisamos conversar uns com os outros para que a gente possa sarar, falar das nossas neuras, dos nossos problemas, porque é justamente isso que você faz lá na psicanálise. Então a Bíblia já nos ensinava a ter uma saúde mental, já nos ensinava a ter uma postura diante desse mundo atribulado, mas a gente continua vivendo como o mundo. Como eu posso transmitir paz se eu não vivo em paz? Como eu posso transmitir que Deus, que Jesus é a minha cabeça e Ele vive na minha mente, e agora eu tenho a mente de Cristo, se eu não consigo raciocinar como Cristo raciocina? O mundo está aí doidinho para achar uma solução para toda essa angústia, para toda essa depressão, para toda essa ansiedade, e você tem o segredo que a palavra de Deus está dizendo, né? Deixe essas angústias, deixe essas aflições na mão do Senhor e Ele vai te dar a paz. Porque quando você entrega na mão de Deus e descansa, você vive em paz. A gente tem que entender que tudo tem o propósito de Deus na nossa vida. O que levou Jesus a estar dormindo naquele barco, né, em almofadas, numa tempestade terrível, que pescadores renomados tinham medo do mar. Pessoas que estavam muito tempo acostumadas com o mar da Galileia, que não é tão grande assim, né, viviam sempre naquele mar pescando. Os pescadores daquele mar estavam apavorados com a tempestade daquele mar, e Jesus estava fazendo o quê? Dormindo em almofadas, porque ele sabia que Deus estava no controle de tudo. Quando nós sabemos que Deus está no controle, quando nós colocamos tudo diante do Senhor, a gente dorme no meio da tempestade, porque o Senhor vai providenciar essas coisas para a gente. O Senhor vai abençoar a nossa vida, o Senhor vai dar direcionamento para os nossos passos, e a gente confiando no Senhor, tudo vai bem. Em um dos evangelhos cita que Jesus estava lá naquele barco, e o barco tinha proa e popa, quer dizer, um barco um pouquinho maior, e junto daqueles barcos tinham vários barquinhos, porque as pessoas estavam seguindo Jesus em barcos menores. Agora você imagina, se a tempestade estava ruim para o barco grande, imagina para o barco pequeno. Agora, o que isso reflete na nossa vida? Se você, que é um barco, que Jesus está no barco, Jesus está no barco da sua vida, você é considerado o barco grande.
mas existem vários barquinhos à sua volta, várias pessoas do seu trabalho, vários vizinhos que você tem, várias pessoas que estão em barcos pequenos no meio da tempestade, que estão para eles uma tempestade muito maior que você, e Ele quer ter você como referencial. Agora, se você está abrindo a janela da sua casa e gritando: socorro, meu Senhor, eu estou precisando da sua ajuda, que eu estou naufragando, estou afundando. Quanto mais terrível vai ser a tempestade para aqueles que não têm Jesus. Agora, quando eu tenho a paz de Cristo, quando eu repouso no Senhor, quando eu deixo toda a minha confiança na mão de Deus, eu tenho aquela tranquilidade para passar para as pessoas que estão sofrendo. E as pessoas chegam e falam assim: eu preciso disso. O mundo precisa de paz. O mundo precisa de paz. Você é um agente de paz. Você é chamado para fazer diferença desse mundo. Nós somos sal da terra, não é isso que a Bíblia diz? E para que serve o sal? A Bíblia diz: para que serve o sal? Para salgar. E se não servir para salgar, serve para quê? Para jogar fora. Você é um agente de paz. E se você não leva paz, você serve para quê? Para ser jogado fora. Será que eu faço diferença onde eu estou? Será que eu transmito realmente essa paz? Será que eu estou feliz com o que eu tenho? Uma das coisas que nos traz paz também é ser feliz com o que tem. Existe um ditado muito antigo que é fato, né? Eu não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. E talvez você não tenha aquele carro que você queria, mas aquele que está te servindo, você tem que amá-lo. E quando você se conforma que você não tem condição de ter aquele carro bonitão, né, cheio de coisa, você se conforma, você passa também uma linha de pensamento para as pessoas que estão à sua volta do seguinte: eu não me baseio em coisas materiais. É lógico, nós temos que lutar e conquistar o máximo que a gente puder. Porém, não deve ser o nosso coração nessas coisas, porque isso traz para a gente o quê? Aflição. Aflição. São as conquistas que nós queremos que vai nos levando a cada vez mais aflição. E com aflição não existe paz, automaticamente eu não sou um agente de paz, eu não curo pessoas, eu não salvo pessoas. Os irmãos cantaram aqui, eu gosto muito desse hino, né? Quando fala que os feridos de alma são curados. Perceberam que em primeiro lugar ele vem falando de alma, depois eles falam dos doentes. Mas todos nós precisamos ser curados de alma. A saúde pode ser que sim, pode ser que não. A gente tem que entender que muitas vezes o que acontece com a gente, né, e a gente clama ao Senhor para ficar curado na questão física, significa que pode ser que seja a vontade de Deus que você fique curado ou não. Caso contrário, irmãos, crente não morreria, né? Tem alguém aqui com mais de 120 anos? Não, né? Então quer dizer que muita gente já morreu, né? Muito crente já morreu. Muitos pastores, você já conhece pastor que morreu, não conhece? Ou tem pastor aí de 500 anos aí por aí? Tem não, né? Porque um dia o pastor vai adoecer e ele vai morrer, né? E a gente pensa o seguinte, né? Ah, mas se eu clamar ao Senhor eu vou ficar curado. Não, depende. Tem situações que é para a morte. É o nosso dia, né? Chega o nosso dia e vai. Porém, a questão dos feridos de alma é diferente. O Senhor quer curar para sempre. O Senhor quer curar a sua neura para sempre, os seus traumas para sempre. O Senhor quer curar você de todo o mal que você tem para sempre, para que você vá e viva a eternidade curado. Uma vez que nós vamos passar pelo período da morte, né? E como o Batista gosta de dizer, né, quando eu atravessar o rio, estiver lá do outro lado, né, nós vamos ser curados de todas as nossas dificuldades daqui da terra, mas Ele quer que a gente viva aqui com as nossas dificuldades espirituais, as nossas doenças espirituais curado. Ele quer nos curar completamente, diferentemente da física, que pode ser que um dia você fique curado e outro dia você não fique curado e você venha a morrer. Jesus, ele encontra o cego de Jericó. E
O cego de Jericó, todo mundo conhece bem essa passagem, né? Ele gritava lá: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando aquele homem chega perto de Jesus, Jesus faz uma pergunta. E o Cláudio Duarte fala até num dos vídeos dele, né, que Jesus tinha um senso de humor muito grande, que perguntou para ele o que ele queria, né? Só que eu discordo do Cláudio Duarte que Jesus não tinha senso de humor. Ele tinha senso de humor, lógico, né? Era uma pessoa bem humorada, até porque para atrair multidões você não pode ser ranzinza, né? Então Jesus tinha um certo senso de humor, mas naquela hora ali Jesus estava falando sério. Jesus olhou para aquele homem cego de nascença e ele perguntou: o que quer que eu te faça? Mas quando Jesus olhou para ele, ele não viu simplesmente um cego. Ele viu um homem que atravessou a dificuldade da pobreza, vivia na rua, pedindo esmola. Aquele homem que muitas vezes foi rejeitado, não podia entrar na igreja. As pessoas que tinham defeitos físicos não podiam entrar na igreja. Aquele homem era muitas vezes humilhado e passou a sua vida toda naquela situação. Tinha muitos traumas, tinha muitas neuras, tinha muitos problemas espirituais. E Jesus leu aquilo tudo naquele homem, naquela atitude dele de chegar diante de Jesus. Jesus viu tanta coisa que podia fazer por ele, que perguntou: por onde quer que eu começo? O que você quer que eu faça por você? Porque, irmãos, curar da cegueira, Cristo cura. Mas a pessoa não enxergar espiritualmente é a pior cegueira que tem. Jesus estava muito mais preocupado com a alma daquele homem, de salvar a alma daquele homem, do que simplesmente dar a visão para ele. Porque não sabemos quanto tempo mais ele durou, mas com certeza algum tempo depois ele morreu. Então aquela cura de Jesus serviu somente para aquele restante de vida que ele teve até morrer. Mas a cura espiritual levou aquele homem para a eternidade. E aí a gente vai perceber que depois que Jesus cura aquele homem, fala: vai que a tua fé te curou? Não. Ele fala: vai que a tua fé te salvou. Muito mais importante que ficar curado de cegueira é ser salvo em Jesus Cristo. Então nós somos esse agente para levar essa boa nova, nós somos esse agente para levar essa paz, nós somos agente para levar essa cura espiritual, essa cura psicossomática para as pessoas que precisam entender tudo isso. E muitas vezes nós que deveríamos ser esse agente, esse modelo de paz, esse modelo de tranquilidade, esse modelo de cura espiritual, nós somos o primeiro a gritar. Nós somos o primeiro a dar falso testemunho. E quantas vezes a gente não vê cristãos sendo consolados por pessoas do mundo? Cristãos sendo consolados por pessoas do mundo. Olha como nós invertemos o papel de tudo. Somos chamados para fazer diferença? Somos. Estamos fazendo diferença? Não sei. Não sei. A gente tem que entender que todos os nossos planos, os nossos projetos têm que estar nas mãos do Senhor. E parar de ser muitas vezes hipócrita na nossa oração, quando a gente quer fazer uma coisinha básica para Deus, fala assim: veja como meu servo é humilde, mas na verdade não é isso que a gente quer. Muitas vezes nós falamos isso para o Senhor: eu quero saúde e paz, porque o resto eu vou correr atrás, quando na verdade você quer a saúde, você quer a paz, você quer aquele carro, você quer aquela casa, você quer aquela conquista, você quer aquela televisão enorme, né? Hoje em dia o poder está sendo a televisão, né? Se eu sou pobre, eu tenho a televisão assim. Se eu sou mais ou menos, eu tenho a televisão assim. Agora, se eu tenho condição de ter aquela televisão assim, né, é o meu troféu. A minha televisão é o meu troféu. Entrei uma vez na casa de um irmão, levei um susto, né? A sala dele era pequenininha, mas a televisão é enorme. A cara do William Bonner estava desse tamanho assim. Eu cheguei a levar um susto com o William Bonner. Nunca vi o William Bonner daquele tamanho, né? Mas o irmão estava ali, o símbolo do poder da conquista. Eu comprei aquela televisão, né? Mas quando você mirar essas coisas para o ano de 2020, que seja, né, seja específico para o Senhor: Senhor, eu quero saúde, paz e a televisão, né? Para que você não seja hipócrita na sua oração e peça: Senhor, apenas saúde e paz, e depois você não conquiste a televisão, você fala assim: olha, o ano de 2020 foi horrível, né? Eu não conquistei a televisão que eu queria. A gente é modesto quando a gente vai pedir carro a Deus, né? Senhor, eu quero um carrinho.
preciso de um carrinho para trabalhar, né? Preciso de um carrinho para me levar e me trazer. Aí o Senhor vai e concede para você um Del Rey. E aí no final do ano você fala, esse ano foi terrível, o máximo que eu consegui foi um Del Rey, né? Perdão, irmão, se alguém tem um Del Rey aqui, tá? Mas o fato é, né, que a gente pede muito menos do que o nosso coração deseja, e quando a gente não consegue, ou consegue somente o que a gente pediu, a gente reclama com o Senhor, fala que o ano foi terrível. Eu quero dizer para os irmãos que nós estamos começando o ano, é uma oportunidade de você colocar diante do Senhor o que você deseja para esse ano, mas não seja hipócrita, porque o Senhor conhece o seu coração. E se você pedir ao Senhor, ainda que seja aquele carro melhor, né? Ainda que seja um carro bonitão, igual do pastor Moacir, entrei hoje, gostei do carro, pastor. Se quiser vender, né? Prestações suaves é comigo mesmo, né? Então, a gente tem a oportunidade de pedir ao Senhor realmente o que a gente quer, porque o Senhor conhece o nosso coração, e a gente é hipócrita nos pedidos do início do ano, para chegar no final do ano, a gente não conseguiu o que o nosso coração deseja, e falar para o Senhor, esse ano foi um ano terrível. E aí, o que você passa para as pessoas que estão à sua volta, né? Olha lá, o crente inconformado, só porque não conseguiu o carro, conseguiu o Del Rey, está lá triste, né? Poxa, o irmão, em vez de se conformar, né, porque teve condição de comprar o Del Rey, mas o irmão está lá insatisfeito, mostrando insatisfação com as coisas que o Senhor te deu. E muitas vezes nós nos enchemos também de sonhos muito grandes, além das nossas condições, para trazer uma certa frustração para a gente. E a gente se enche daquele versículo, né, tudo posso naquele que me fortalece. Ninguém lê o contexto, né, ninguém pensa no contexto. Quando Paulo fala, eu tenho experiência para passar fome, eu tenho experiência para comer bem, eu tenho experiência para ficar livre, eu tenho experiência para passar privações, prisões, eu tenho experiência para tudo isso, eu posso suportar todas essas coisas, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Mas a gente se enche desse negócio, não, eu tudo posso naquilo que me fortalece, vou traçar projeto para 2020, um projeto muito maior do que eu realmente posso. Para causar o quê? Frustração, reclamação no final do ano, e o ímpio olhar para você e falar assim, olha lá, o irmão não está satisfeito com o que Deus fez na vida dele. Quando a gente tem que dar graça por tudo, Paulo diz, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus na sua vida. Nós precisamos fazer uma repaginação psicológica e entender o quanto a gente pode ser feliz com o que a gente tem, o que a gente pode realmente traçar para a nossa vida e o que a gente espera do Senhor para que a gente viva a plenitude do amor de Deus na nossa vida, moderadamente, sendo saudável, para que a gente seja agente de paz. Se você não está conformado, você não é agente de paz. Se você não tem gratidão pelo que o Senhor fez na sua vida, você não é um agente de paz. Uma coisa eu aprendi muito interessante, que é simples, mas é muito forte. A alegria, a felicidade, ela é precedida de gratidão. Não se pode ser feliz se não for grato. Os mais antigos aí, né, não quero denunciar a minha idade não, mas os mais antigos lembram de um desenho animado que tinha, que o bichinho, né, era uma hiena que falava assim, ó dia, ó céus, ó azar. Lembrou, né, irmã? Está entregando a idade, né? Estou vendo um monte de gente rindo aí que conheceu esse desenho, né? Então era uma hiena triste, né? Resmungava de tudo, reclamava de tudo. Aquela hiena era feliz? Era feliz? Como você quer passar a felicidade de Deus na sua vida se você não é grato pelo que Deus fez? A gente vem e canta aqui, né? Eu sou grato por tudo que tenho. Será que é mesmo? Está satisfeito com o seu Del Rey? Né? Está feliz? Se você é grato com o que Deus fez, você vai ser feliz. Se você não for grato, não se é feliz. As pessoas que murmuram, as pessoas que reclamam, as pessoas que não estão satisfeitas, elas não são felizes.
Então, se a gente também quer ser um agente de felicidade, mostrar uma felicidade que excede também o entendimento desse mundo, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser grato. E eu tenho que agradecer pelo pão de cada dia. Outra coisa também que o Senhor proveu a gente esse ano todo, e a gente muitas vezes não considerou isso. A gente tem pelo menos 3 refeições básicas por dia, né? Pelo menos 3 refeições básicas por dia. Já pensou, né? Café da manhã, almoço e janta, ou lanche da noite, né? Pelo menos 3 refeições por dia. Quantos de vocês ficaram, pelo menos, faltando uma dessas refeições durante o ano de 2019? Que faltou uma dessas refeições? Ninguém? Todo mundo teve, né? Ou seja, mais de 1000 refeições por ano, e o Senhor te abençoou e você teve todas as refeições. Teve um dia que eu saí, né, tinha tido as 2 refeições, e eu já estava com a ideia, eu ia falar sobre isso na igreja, né, que Deus abençoou, e a gente tem todas as refeições durante o ano, e a gente não considera isso. E eu já estava com essa ideia em mente para falar isso na minha igreja, quando eu saí, quando eu voltei para comer alguma coisa, no meu bairro estava tudo fechado. Eu falei, puxa vida, né? Logo quando eu vou falar que eu tive todas as refeições, pertinho do final do ano, vai faltar uma refeição para mim. Das mais de 1000 refeições por ano, vai faltar uma para mim. Aí cheguei em casa, encontrei um pãozinho murcho, assei ele, fritei um ovo, comi. Não faltou aquela refeição para mim, né? O Senhor proveu todas as refeições. E você é grato por isso? Será que você agradeceu o Senhor? Será que agradeceu o pão de cada dia? Ah, mas faltou aquele queijo, pastor, faltou aquela mortadela defumada, né? Mas a Bíblia não diz que vai vir pão com mortadela, vai vir um pão. Você precisa de quê? De pão. Se você precisa de pão, o Senhor vai providenciar pão, porque Deus cria os filhos, mas Deus não mima os filhos. Se você comeu pão com mortadela, graças a Deus por isso, seja grato também por isso. Mas se só teve pão, agradeça ao Senhor por isso, porque eu vou contar para vocês uma experiência que eu estava com Moacir, lá em Moçambique, não sei se Moacir, acho que eu nunca comentei isso contigo. Moacir, você lembra de Paula, uma das ativistas lá que trabalhou com a gente nos grupos de AIDS, né, que a gente visitava as aldeias, né? E tinha a Paula que ia no meu grupo, não sei se você lembra dela, que andava sempre com uma menininha, né? Uma menininha de mais ou menos 2 anos no colo, né? E ela andava quilômetros, a gente andava quilômetros de uma aldeia para outra, que fazia programa cadastrando e visitando as pessoas que tinham AIDS, muita gente com AIDS em Moçambique. E assim, naquelas longas caminhadas eu ia conversando com Paulo, e muitas vezes Paulo não percebia, mas eu enchia os olhos d'água, até recuava um pouquinho para não caminhar perto dela, para ela não me ver com os olhos cheios d'água. Uma vez Paula falando comigo, sabe essa menina aqui? Eu vou entregar ela, vou dar para quem quiser. Aí eu falei, o que houve, Paula? Ela falou assim, não, o que acontece é o seguinte, que quando o pai dela morreu, eu estava grávida dela. E o governo não me ajuda porque eu não me deixaram colocar o nome do pai na certidão. E se não tem nome do pai na certidão, não aceita a ajuda do governo. Eu falei, de quanto que é essa ajuda? Ela falou, aproximadamente o que daria R$20 por mês. Ela precisava dessa ajuda para manter a criança. E porque ela não tinha essa ajuda, ela falou, meu leite secou, já não tenho mais como amamentar ela, eu vou dar para quem quiser. E aí eu dei aquela recuada, e os olhos encheram d'água, eu superei. Outro dia, caminhando com a Paula falou assim, o Senhor é maravilhoso. Olha só, o agradecimento da pessoa. O Senhor é maravilhoso com a gente, né? Eu falei assim, o Senhor é maravilhoso. Ela falou assim, porque o Senhor sabe que o nosso corpo não pode ficar 2 dias sem comer. Então eu posso ficar até um dia inteiro sem comer nada, mas no outro dia eu tenho pelo menos uma refeição. O Senhor providencia de um jeito, de outro, vem sempre uma refeição para mim. Ou seja, de 2 em 2 dias ela come uma refeição. E se faltar uma das 3 da gente, a gente vai reclamar, vai resmungar, vai murmurar, vai dizer que Deus não está nos abençoando. Ela, com todo fervor, ela agradecia ao Senhor, porque de 2 em 2 dias ela tinha uma refeição.
Depois daquilo eu reconsiderei muito o agradecer o pão de cada dia. Porque nós, batistas como ela, né? Nem é de outra denominação, serve a Deus, nem é de outra denominação, da Igreja Batista de Dondo, batista lá em Moçambique. Ela agradecia ao Senhor coisas que a gente tem, muitas vezes resmunga pelo pouco que a gente tem. Para ela a gente seria rico, e muito rico. E onde está a nossa gratidão diante de tudo que o Senhor faz pela gente? Será que se a gente não agradece, a gente consegue transmitir felicidade para um mundo que precisa de paz e felicidade? Você é um péssimo agente disso. Se você não tiver consciência das bênçãos de Deus na sua vida e de que você tem que colocar tudo isso diante do altar do Senhor para você viver em paz e você viver feliz, você não vai ser um agente transmissor dessas coisas. Deus te chamou para mudar a vida das pessoas. E talvez você queira ser aquele, não, eu vou mudar a vida, eu quero aquele dom da cura, eu quero pegar o sujeito doente lá e botar a mão em cima e falar assim, em nome de Jesus, levanta. Mas você está querendo esse dom, será que é para aquela pessoa doente ou para você sair no bairro e falar assim, está vendo aquele sujeito lá? Onde ele toca a mão, né, a pessoa fica curada. É muito comum as pessoas desejarem, né, cantar e tocar instrumento. Porque muitas vezes querem dons para ficar em evidência na igreja, evidência no bairro, evidência no meio da turma de amigos. E muitas vezes nós somos tão hipócritas que queremos as coisas para estarem em evidência, e a gente não está preocupado se as pessoas estão recebendo o nosso louvor, se o nosso trabalho de cantar e tocar é para enaltecer o nome do Senhor, e que o Senhor está nos usando para trazer louvor da igreja para o Senhor. A gente está preocupado em aparecer. Os nossos dons e talentos, a Bíblia diz que o Senhor dá os dons à igreja para edificação do corpo, não é para você, não é para mim. Então, às vezes eu busco esses dons de excelência, supostamente excelência, mas como eu expliquei, você quer o dom da cura, muitas vezes para se destacar no seu bairro, destacar no meio do pessoal, para que o povo olhe para você e diz assim, aquele ali é um homem de Deus, que ele toca no enfermo, o enfermo fica curado. Mas você tem uma responsabilidade muito maior do que curar fisicamente, é curar espiritualmente. E basta tão somente que você seja grato, que você seja feliz e que você transmita a paz de Cristo. Aí você vai ser um agente transformador de alma. Muito mais do que curar fisicamente, que aquela pessoa vai voltar a ficar doente uma hora. E ela vai morrer. Agora, quando você pensa que você pode mudar a eternidade de uma pessoa, é muito, mas muito maior do que simplesmente curar fisicamente. Deus está te chamando para isso. Deus está te chamando para transformar. Primeiro você tem que trazer paz. Primeiro você tem que se sentir em paz. Porque você colocou todas as suas aflições, todas as suas angústias, todos os seus sonhos diante do Senhor. E depois você tem que transmitir felicidade sendo grato pelo que o Senhor te deu. E saber que qualquer provação que você passe é para você mostrar que você tem o equilíbrio de Deus, que você tem a mente de Cristo, que você sabe ver a beleza nas coisas ruins. E muitas vezes não fazemos isso. Acho que todo mundo aqui já presenciou um cachorro atropelado, né? Coisa ruim, né? Estou vendo um monte de gente franzir a testa, né? Puxa, cachorro atropelado. Conta-se que tinha um cachorro atropelado assim, e todo mundo passava e fazia essa cara que a gente fez. Puxa, né? E aí passou um sujeito, deu uma conferida assim, olhou e falou assim, que dentes bonitos ele tinha. Né? Nós precisamos ver a beleza no meio do caos. A gente precisa ver que apesar da tempestade, o Senhor nos sustenta. E mesmo que a tempestade chegue na minha casa também, porque quando passa a tempestade no bairro, pega todas as casas, e pode pegar a minha também. Eu vou estar sofrendo o mesmo dano que o ímpio sofre. Agora, como é que eu me comporto diante daquela tempestade? E é aí que você ganha o ímpio. É aí que você ganha uma pessoa para Cristo.
muito mais do que fazer estardalhaço por aí afora, curando pessoas, muito mais do que sair cantando maravilhosamente bem para que todo mundo te admire pelo dom que você tem, muito mais do que fazer grandes obras para você aparecer. Você precisa simplesmente deixar Cristo te usar para mudar as pessoas. Paulo já dizia: importa que ele cresça e eu diminua, sempre eu diminua. Na minha modéstia, no meu cantinho, ser um agente de paz, ser um agente de felicidade, porque o mundo precisa de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, nos dirija e nos abençoe para que a gente seja realmente esse agente de paz. Deus abençoe. Agradeço ao pastor Moacir a confiança. Pastor, pode pegar o microfone que é seu agora. E que Deus abençoe a igreja de Guarulhos, que tem essa visão aí para transformar o mundo todo. Irmãos, nós estamos chegando no final. Às 18h30 nós estaremos de volta aqui para a celebração da noite. Mas eu quero só fazer um anúncio para os irmãos. Nós teremos esse ano, irmãos, no período da Páscoa, nós teremos chocolate. Não, mentira, não é isso que eu queria falar, não. Está vendo? Nós teremos na Páscoa, irmãos, um coral esse ano, da Primeira Igreja Batista em Guarulhos. E nós vamos começar a ensaiar esse coral. A gente vai fazer uma cantata de Páscoa esse ano. E a cantata vai ser uma cantata, você pode pesquisar aí depois e tal, a cantata Deus Conosco. Essa cantata Deus Conosco é uma cantata que exalta os livros da Bíblia. Então é uma cantata bem bíblica. Eu falei com o Léo, falei com a Elaine e tal. Elaine vai estar à frente aí nos ensaiando, aquela coisa toda. E falei com a Elaine, com o Léo, que nós queremos, inclusive a gente não vai cantar com playback, nós vamos cantar com os instrumentos ao vivo. Então os músicos aí da igreja estarão ensaiando também e a gente estará fazendo a cantata aí. E eu já fiz essa cantata, eu já cantei essa cantata. Ela é tão bonita que nós repetimos essa cantata em vários lugares. E a gente quer fazer a mesma coisa aqui em nome de Jesus. A gente quer fazer a cantata aqui na igreja e quem sabe a gente poder apresentar essa cantata em outros lugares que não seja na igreja, em título de missões, de evangelismo. A gente pode estar fazendo isso, mas só que para que isso aconteça, você da igreja precisa vir participar da cantata. Pastor, não sei cantar, não tem problema. Pastor, eu não sei se eu sei baixo, tenor, barítono, soprano, contralto, eu não sei como que é isso. Vem, a gente faz um teste em você e a gente vai estar ensaiando, né? Então, se você não sabe cantar e tal, acha que não canta legal, a gente vai ensaiar você. Se você realmente não canta legal, a gente vai orar por você, entendeu? Então fique em paz, né? Fique em paz porque de alguma maneira vai dar certo, né? Então a gente quer que você venha participar, porque o mais importante é você vir participar. Eu, por exemplo, não canto muito bem, eu tenho que reconhecer isso. Então, por exemplo, na cantata Deus Conosco, o que eu faço lá, né? Aqui eu não sei como que vai ser, mas o que eu fiz lá na Igreja Batista do Fonseca, lá em Niterói? Eu narrei a cantata, né? Então olha que bacana, para narrar eu fiz uma imposição de voz e tal, aquela coisa toda, e a gente fez a narração da cantata, que é linda, é maravilhosa. Foi muito bacana e a gente vai fazer isso. Então nós vamos, à noite eu vou estar fazendo esse anúncio de novo. Nós vamos nos encontrar aqui no primeiro encontro nosso, sexta-feira agora, próxima. Qual horário, Elaine? 20 horas? Então, 8 horas da noite, você vem para cá, sexta-feira agora, dia 20 alguma coisa. A gente vai estar aqui na sexta-feira agora, 8 horas da noite. Então você venha para participar, para a gente poder ensaiar, cantar. A gente vai trocar algumas ideias e tal. Vai ser muito bom e muito importante você estar aqui. Irmãos, o ano já está acabando. Então a Páscoa já está aí, ó, né? A gente tem 2 meses para a Páscoa, o mês de fevereiro e o mês de março. Abril já chega a Páscoa, então a gente tem que ensaiar correndo. São várias músicas, então a gente precisa
vir, aí vai ter os kits e tal, você precisa decorar, porque ninguém vai ficar com pastinha na mão, olhando, feio. A gente vai vir. Irmãos, nós somos batistas, graças a Deus por isso. E o batista, quando chega no dia do coral, na Páscoa, usa uma roupa diferente, todo mundo igualzinho. Gente, batista é muito legal, pô, brincadeira, batista é show de bola. Então a gente vai estar aí cantando. Então eu preciso de você. Venha sexta-feira, 8 horas da noite, para a gente poder ensaiar essa cantata. E aí na Páscoa a gente vinha trazer muitos convidados e você trazer o ovo de Páscoa para o pastor, claro, mas vai ser bênção demais. Então eu conto com você, tá bom? E hoje então às 18h30 nós estaremos aí. Se você puder trazer visitante, traga, vai ser bênção pura. A gente vai estar à noite aí. A gente vai estar na mensagem de hoje à noite, a gente vai estar falando sobre uma torre sem igual. É o tema da mensagem de hoje à noite, uma torre sem igual. Então é o tema, venha para ver como que será isso. Então hoje à noite eu encontro com você aqui em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, ora ao Senhor. Muito obrigado pela sua participação hoje e a gente se encontra daqui a pouquinho. Deus abençoe a todos. Com oração silenciosa, nós estaremos chegando ao final do culto. A Aline está dizendo que as mulheres estarão se reunindo 5h30 aqui na igreja. Elas oram, então continua orando aí. Hoje às 5h30, todo mundo aqui, tá bom? Obrigado, Deus abençoe.